Há dias que começam como qualquer outro, mas que um passeio simples ao zoológico com o filho pode mudar completamente tudo. Era a primeira vez dela ali, a primeira vez que seus olhos veriam de perto as criaturas que ela só conhecia pelas páginas dos livros e telas de celular. Olha, vai vir tudo por aqui, ó. Vai. Ele gosta de se pendurar. Eu fui preparado para ser o guia, o adulto que explica, que aponta, que protege. O que eu não sabia, o que eu jamais poderia imaginar, é que o verdadeiro impacto daquele passeio não seria o dela, seria o meu. Enquanto ela observava mais próximo que podia os animais, fascinada pela beleza e naturalidade, eu estagnei. Olhei para ela e depois olhei para os animais. Naquele exato segundo, um silêncio estranho se instalou na minha mente. Mesmo com o barulho do mundo ao redor, o encanto dela com a vida selvagem operou um milagre silencioso em mim. Ele abriu uma fresta em uma porta que eu tinha trancado há décadas. Que linda. Ela tá arrastando o bico, ó. Ela tá tirando uma coisa do bico, pô. Ó, tá vendo? Uhum. Tá descascando o bico dela. Tirando a camada do bico. Ver minha filha descobrir o mundo me fez perceber o quanto eu tinha esquecido de como se faz isso. Há quanto tempo eu não olhava para algo natural apenas pelo prazer de contemplar. Quando foi que a vida se tornou essa engrenagem repetitiva, onde tudo precisa ter uma utilidade prática, uma meta, um horário? Eu percebi, com um aperto no peito, o quanto eu me distanciei de mim mesmo, ao ponto de viver anestesiado. A gente acorda, corre, resolve problemas, olha para telas, dorme e repete tudo de novo. Nós nos tornamos expertos em sobreviver à rotina, mas esquecemos a arte de testemunhar a existência. Essa do campo, assim. Olha, tem um topete, velho. Tem topete? Tem um topete. Olha, Hugo. O entusiasmo dela diante de um simples pássaro me jogou contra a parede. Aquela pureza me fez lembrar de uma versão minha que ficou perdida no tempo. Uma versão que se perdeu lá atrás. Que não era melhor nem pior, mas que tinha algo que me faz falta hoje. E eu nem tinha percebido, até hoje no zoológico. Naquela época, a mente não estava ocupada com boletos, prazos ou o trânsito da cidade grande. Naquela época havia espaço para o espanto da contemplação, os detalhes da vida. Havia um tempo em que eu era capaz de deitar sobre a laje da minha casa e observar o céu à noite. Admirar as estrelas não era um clichê poético, era uma necessidade real da alma. Eu passava minutos, pareciam mais horas, ponderando sobre mistérios profundos. O que nós somos, afinal, como seres humanos? Qual o sentido dessa jornada? E a pergunta que sempre me arrepiava a espinha: será que estamos de fato sós nessa imensidão brutal do universo? Eu lembrei de quando eu tinha o tempo, ou melhor, o desprendimento, de observar os detalhes microscópicos do dia. Uma formiga logo pela manhã, cortando uma folha 3 vezes maior que ela e subindo uma parede com uma determinação implacável. Coisas que a grande maioria das pessoas hoje classifica como eventos aleatórios de mínima importância. Ruídos de fundo que a gente ignora para focar no que realmente importa. Mas o que importa de verdade? Ver o rosto da minha filha, iluminado pela simples visão de um bicho respirando, me trouxe uma onda avassaladora de nostalgia. Uma saudade dolorida de um tempo bom em que eu estava vivo pro mundo e não apenas operando nele. A anestesia da vida adulta nos protege da dor, isso é verdade, mas nos priva do êxtase.
Nós paramos de olhar para cima, paramos de olhar para o chão, passamos a olhar apenas para a linha reta do nosso próprio cansaço. A ironia é que eu fui até lá para ensinar algo a ela, mas quem estava recebendo uma lição de anatomia espiritual era eu. Cada bicho ali parecia um monumento a essa complexidade da vida que eu parei de notar. A perfeição das penas e cores, a precisão dos movimentos, a dignidade do silêncio de cada uma daquelas criaturas. Tudo aquilo gritava uma verdade que eu vinha ignorando. Nós fazemos parte de tudo isso. Quando nos isolamos em nossas caixas de concreto, algo dentro de nós começa a morrer de sede. Enquanto caminhava para a parte final do passeio, aquela sensação de nostalgia se transformou em um questionamento urgente. Eu não queria que aquele sentimento fosse embora assim que cruzasse os portões de saída. Eu não podia me dar o luxo de voltar a ficar anestesiado. Comecei a ponderar, ali mesmo, enquanto segurava a mão pequena de minha filha. O que eu posso fazer a partir de amanhã para me conectar de volta com a natureza? Como eu posso resgatar aquela pessoa que fui um dia? Não se trata de abandonar tudo e morar no meio da floresta. Trata-se de uma mudança de postura diante do cotidiano. É sobre reeducar o olhar. Decidi que preciso reaprender a olhar para o céu antes de dormir, mesmo que a poluição da cidade ofusque a maioria das estrelas. Preciso parar, nem que seja por um minuto, para observar os detalhes da natureza, o formato das nuvens, a luminosidade das estrelas no céu noturno, ou uma formiga se movendo de forma sábia, apenas para sobreviver. Eu quero voltar a ser atento a esses detalhes. Quero resgatar um menino que se espantava com o universo, porque esse menino que vai saber criar uma filha que também respeita e ama a imensidão da vida. Se os eventos da natureza são considerados aleatórios e sem importância pela maioria, então eu escolho fazer parte da minoria. A minoria que ainda se assombra, que ainda respeita a complexidade da existência. Esse vídeo que você está assistindo não tem o meu rosto nem o da minha filha. E foi uma escolha consciente. O destaque precisava ser deles, dos animais, da vida que pulsa sem precisar de filtros, de curtidas ou de aprovação humana. Mas por trás de cada um desses momentos, desse dia, existe um pai que redescobriu a própria alma através dos olhos da filha. Sai daquele zoológico transformado. O passeio que era para ser dela acabou me devolvendo a mim mesmo. A jornada de volta para casa foi silenciosa, mas por dentro o universo inteiro estava conversando comigo de novo. E a resposta para aquela velha pergunta da adolescência: se estamos sós no universo? Olhando para minha filha e para tudo o que pulsa ao nosso redor, eu tive a certeza de que a vida é um eco compartilhado. Nós nunca estivemos sós, nós apenas tínhamos esquecido de olhar. Então, valeu, obrigado por acompanhar esse vislumbre. E se você puder, hoje à noite, para recomeçar, faça um favor a si mesmo. Olhe para o céu, os detalhes estão lá, esperando por você. Eu não cresço muito não, pai. Não.